Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje estudaremos para o Concurso Nacional Unificado a disciplina de Direito Administrativo. Resolveremos questões da banca Sesgran-Rio sobre o primeiro tópico do edital, tratando de conceito, fontes e princípios. Antes de começar, se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E mais um detalhe, pessoal. Este conteúdo teórico, esta primeira parte do edital, está disponível aos membros, tá? Então fica o convite para que você se torne membro do canal por R$ 4,99 mensais. Lembrando que todos os mapas mentais que serão utilizados neste vídeo foram disponibilizados aos membros, certo? E fazem parte também do nosso conteúdo teórico. Então, bora que bora, recados dados, vamos lá. O primeiro item de direito administrativo do nosso edital, lembrando só um ponto aqui, ó. Estamos no bloco 8, então esse vídeo é direcionado para o bloco 8, intermediário, tá? Bloco 8 do CNU. Temos aqui, ó, o primeiro ponto do nosso conteúdo programático de direito administrativo: conceito, fontes e princípios. Portanto, temos 3 pontos para estudar, tá? Conceito, fontes e princípios. O menos importante aqui seria o conceito, cai pouco, tá, pessoal? Então, este aqui eu vou colocar 1 estrela, ok? 1 asterisco. Temos fontes. Fontes é um pouquinho mais importante, mas ainda assim cai pouco em prova. Vamos colocar 2 asteriscos. Agora, princípios, principalmente para a banca Sesgran-Rio, cai bastante. Neste caso, eu não vou colocar nem 3, tá? Vamos colocar 5 asterisco. Então, isso aqui serve para você mirar, nortear melhor a sua preparação. Por exemplo, num processo de revisão, você já mais avançado com os estudos, dê total atenção aos princípios. Claro que pode aparecer questões de fontes e conceitos, mas os princípios caem com mais frequência. Por isso, colocamos 5 asteriscos, ok? Então, feita a orientação geral, agora sim, vamos às questões da banca Sesgran-Rio. Bora lá. Primeiro item. Então, até coloquei aqui, ó, sublinhei que os princípios caem com mais frequência. Questão de número 1, banca Sesgran-Rio. No que diz respeito ao direito administrativo, analise as afirmações a seguir. Item 1. São fontes principais na formação do direito administrativo a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Item 2. Direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução dos seus fins, de natureza pública. Item 3. O direito administrativo mantém estreita afinidade com o direito constitucional, uma vez que ambos cuidam da mesma entidade. Item 4. A Constituição Federal é fonte primária do direito administrativo, sendo as demais leis fontes secundárias. Item 5. O direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. São corretas apenas as afirmações. Pessoal, pausem o vídeo, tentem resolver e voltamos em 5 segundos com uma revisão e na sequência com o gabarito. 5 segundinhos. Bom, bora lá. Vamos pegar estes itens e colocá-los em um outro slide. O item 1, ele nos cobra a noção de fontes do direito administrativo. Na aula teórica que está disponível aos membros, falamos que as fontes do direito administrativo se dividem em 2 grupos. Temos 2 prateleiras por aqui: fontes formais
diretas ou primárias, compondo o primeiro grupo, são todas expressões sinônimas, tá? Formais, diretas ou ainda primárias. E na segunda prateleira, temos as fontes materiais, indiretas ou secundárias. Pois bem, na primeira prateleira, nas fontes formais, diretas ou primárias, encontramos o direito já positivado. Então, o legislador já teve a sua atuação e o direito está posto, está positivado e integra o ordenamento jurídico. O grande exemplo por aqui são as leis. E vamos utilizar leis no sentido amplo, tá? Lei no sentido mais amplo da expressão. Podemos incluir por aqui a Constituição Federal, ela é uma lei, as leis em sentido estrito, então temos aqui, as leis no sentido estrito, ou seja, em sentido mais reduzido, tá? Estas leis vamos extrair lei ordinária, lei complementar e medida provisória. Além disso, também é fonte formal, direta ou primária, os atos normativos administrativos. Então, gravem isso. Fontes formais, diretas ou primárias, é o direito positivado. São as leis no sentido mais amplo da expressão. E podemos incluir a Constituição Federal, as leis em sentido estrito, por exemplo, lei ordinária, lei complementar e medida provisória, e temos ainda os atos normativos administrativos. Por outro lado, encontramos as fontes materiais, indiretas ou secundárias. Por aqui temos 4 diplomas: princípios, jurisprudência, doutrina e costumes. Princípios, jurisprudência, doutrina e costumes. E para você memorizar, temos aqui este macete. Príncipe, obviamente existe um erro de grafia aqui no príncipe, né? Príncipe, judoco. Ou seja, são fontes materiais, indiretas ou secundárias. O príncipe vamos associar aos princípios. O ju, a jurisprudência. O do, a doutrina. E o co, aos costumes. Bom, então juntando todos estes diplomas, leis, princípios, jurisprudência, doutrina e costumes, encontramos as fontes principais do direito administrativo. Lembrando que as fontes principais encontram 2 divisões, em fontes formais, diretas ou primárias, e fontes materiais, indiretas ou secundárias. Pois bem, a questão falou são fontes principais. Então, ela quer saber todas as fontes do direito administrativo. Só um detalhe. O examinador pode citar apenas alguns exemplos, tá? Não necessariamente precisa colocar todas estas 5 fontes analisadas no vídeo. Vamos lá. Ele citou a lei. Ok, encontramos a lei por aqui, Citou ainda a doutrina. Vimos doutrina neste ponto. Temos jurisprudência, está aqui, e citou ainda os costumes. Perfeito, pessoal. Embora não tenha citado os princípios, as fontes enumeradas pelo examinador são de fato fontes principais. Sendo assim, o gabarito deste item é a correção. Item 1 está correto. Bom, vamos avançar para o item 2 agora. No item 2, encontramos aqui a parte conceitual do direito administrativo. Na aula teórica, vimos este conceito. Falamos que o direito administrativo é um ramo do direito público, então encontra a presença do Estado, tem como entidade aqui o Estado, tá? Encontra a presença do Estado na posição de superioridade. O Estado está atuando com suas prerrogativas. Então, o direito administrativo, assim como o direito constitucional, possui um olhar para o Estado, certo? Então, aqui existe uma semelhança entre estas 2 disciplinas. Nos 2 casos, estamos diante de ramos do direito público. Além disso, o direito constitucional, sendo um ramo do direito público, ele possui como objeto os órgãos,
os agentes, as pessoas físicas, né, de carne e osso, e as pessoas jurídicas administrativas. Tem como objeto ainda uma atividade jurídica não contenciosa e os bens de que se utiliza para a consecução dos fins de natureza pública. Agora, uma observação por aqui. Uma atividade não contenciosa seria aquela que permite ainda a apreciação de um outro poder, no caso, do Poder Judiciário. Portanto, as decisões tomadas no direito administrativo dentro desta disciplina não fazem coisa julgada. Em outras palavras, elas podem ser apreciadas pela via judicial, por um outro poder, no caso, o Poder Judiciário. Ok? Então é por isso que consideramos o direito administrativo como uma atividade não contenciosa. Pois bem, este é o conceito, pessoal. Percebam que é exatamente o que a questão nos diz. Portanto, este item está correto. Vamos ao item 3 agora. Comentamos um pouco quando mencionamos esta ideia de ramo do direito público. Vejam só, o direito administrativo mantém estreita afinidade com o direito constitucional, uma vez que ambos cuidam da mesma entidade. No caso, cuidam do Estado. Sendo assim, galera, de fato, direito administrativo e direito constitucional são ramos do direito público que cuidam da mesma entidade, no caso, do Estado. Sendo assim, este item também está correto, ok? Até colocamos aqui, ó. O direito administrativo é um ramo do direito público. Isso significa que existe uma relação envolvendo particulares e o Estado numa posição de superioridade. E temos como exemplo de direito público, de ramos do direito público, o direito administrativo e o direito constitucional. Maravilha, existem outros, mas o que nos interessa para esta questão é essa ideia. Beleza? Com isso, o item 3 está correto. Item 4 agora. Novamente a ideia de fontes aqui, ó. E ele pediu fonte primária, não é fonte principal, fonte primária, tá? Então estamos, galera, nesta divisão aqui, ó, neste nosso primeiro compartimento. Fontes formais, diretas ou primárias. Não esqueçam a ideia de 2 compartimentos por aqui. A questão está dizendo que a Constituição Federal, portanto, esta daqui, é uma fonte primária do direito administrativo. Perfeito até aqui. Sendo as demais leis, aqui estão as demais leis, leis em sentido estrito. Ele está nos dizendo que as demais leis, estas daqui, ó, seriam fontes secundárias. Opa. Fontes secundárias encontramos neste segundo ponto aqui, ó, neste segundo desdobramento. Fontes materiais, indiretas ou secundárias. Percebam só, as leis também são fontes primárias. Portanto, a questão está errada, porque está dizendo que a Constituição é fonte primária, beleza, porém errou ao dizer que as demais leis seriam fontes secundárias. Não, pessoal. As demais leis são também fontes primárias. Com isso, o item 4 está errado. Avançando, item 5. Bom, neste ponto, novamente precisamos recorrer a um conceito de direito administrativo. Vimos há pouco que o conceito de direito administrativo, um dos conceitos, né, nos diz que esta ciência, o direito administrativo, é um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e as pessoas jurídicas administrativas. Além disso, tem por objeto também a atividade jurídica não contenciosa e os bens de que se utiliza para a consecução dos fins de natureza pública. Mas existe um segundo conceito, que também pode ser explorado no dia da prova. E neste caso, a banca Sesgran-Hill cobrou o segundo conceito. E por aqui, galera, teremos que o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas. Então, temos o direito administrativo como um conjunto de princípios
regendo os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar, concreta, direta e imediatamente, os fins desejados pelo Estado. Agora, o mais importante está aqui, ó. Neste ponto, temos o direito administrativo como um conjunto de princípios. Então, se liguem só. O item 5 está nos dizendo que o direito administrativo é um conjunto de princípios, conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Bom, percebam que o examinador utilizou esta conceituação aqui, ó. O direito administrativo como um conjunto de princípios. Sendo assim, este item 5 está correto. Desta forma, analisamos os 5 itens. Vamos voltar agora para a questão. Vimos que o item 1 está correto, o 2 e o 3 também. Item 4, incorreto, e item 5, correto. Portanto, são corretas apenas as afirmações do item 1, 2, 3 e 5. Gabarito ficou letra E, de escola. Avançando, questão 2. A lei, como fonte primária do direito administrativo, abrange: letra A, doutrina; letra B, jurisprudência; letra C, Constituição; letra D, analogia; e letra E, costumes. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, pessoal. Novamente, a questão trouxe a ideia de fontes e citou as fontes primárias, tá? Pois bem, vimos fontes primárias formais ou diretas, primárias está aqui, ó. E temos ainda as fontes materiais, indiretas ou secundárias. Fontes primárias, que é o que a questão pede, encontramos as leis no sentido amplo, sendo um exemplo a Constituição Federal. Com isso, o gabarito ficou letra C, de casa. Os demais itens podemos enquadrar nas fontes secundárias. Avançando, questão 3 agora. De acordo com a melhor doutrina pátria, representada pelos ensinamentos de Eli Lopes Meireles, constituem fonte primária do direito administrativo, a par da Constituição Federal, letra A, a doutrina; letra B, a analogia; letra C, a jurisprudência; letra D, a lei em sentido estrito; e letra E, os costumes. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, identificando o que o examinador pediu. Fontes, novamente, e ele quer fonte primária. Vamos para a nossa divisão. Prateleira 1, com fontes primárias, e prateleira 2, com fontes secundárias. Vimos que as fontes primárias são as leis no sentido mais amplo possível, tá? E encontramos por aqui a Constituição Federal, as leis, agora em sentido estrito, e os atos administrativos. Percebam só, a questão na letra D falou lei em sentido estrito. Localizamos o gabarito. E lei em sentido estrito temos aqui, ó, lei ordinária, lei complementar e medidas provisórias. Os demais itens são fontes secundárias. Inclusive, vale uma observação. Podemos colocar por aqui também como fonte secundária a analogia. Analogia, ok? Então, assim complementamos um pouco mais o material. Avançando, o item 4. A partir de agora, veremos questões dos princípios. Bora lá. Questão 4. São princípios constitucionais que regem a administração pública, exceto: letra A, legalidade; letra B, impessoalidade; letra C, moralidade; letra D, marketing; e letra E, publicidade. 5 segundos e já voltamos.
Vamos lá, pessoal. Esta questão passa pela análise do artigo 37 caput da Constituição. Este artigo nos traz os princípios expressos do direito administrativo. E são apenas 5, tá? Expressamente temos 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo a eficiência o mais recente, inserido com a Emenda Constitucional 19 em 1998. Para você não esquecer, associe a este macete aqui, ó. Limpe. Os princípios expressos da administração pública formam um macete limpe: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Portanto, o gabarito ficou letra D de dado, porque a prova pediu um exceto. Marketing não faz parte dos princípios expressos que estão lá na Constituição. Não é um princípio expresso do direito administrativo. Isso porque este M aqui, ó, remete à ideia de moralidade. Maravilha? Com isso, o gabarito, o erro está na letra D de dado. Avançando, questão 5 agora. Quando a lei estabelece que as informações dos órgãos públicos devem estar disponíveis a todos mediante acesso facilitado, atende-se ao primado do princípio aplicável à administração pública, que consiste na letra A, proporcionalidade. Tem um erro aqui, né? Mas é proporcionalidade. Letra B, impessoalidade. Letra C, publicidade. Letra D, razoabilidade. E, por fim, a letra E nos traz finalidade. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. A questão está trazendo informações que devem estar disponíveis a todos. Quando estudamos os princípios, falamos deste daqui, ó, princípio da publicidade. A publicidade é a regra geral dentro dos atos praticados pela administração. Isso porque garantirá uma maior transparência dos atos e o próprio controle por parte da sociedade. Afinal de contas, teremos as informações disponíveis. Os atos praticados estarão disponíveis. Agora prestem atenção, complementando o estudo. A publicidade é a regra geral. Porém, em alguns casos bem excepcionais, teremos atos praticados pela administração que não ganharão publicidade. Estes atos geralmente envolvem a intimidade ou a própria segurança do Estado. Portanto, resumo da ópera: publicidade é a regra geral. Teremos transparência, teremos as informações praticadas pela administração, salvo se os atos forem relativos à intimidade ou à segurança do Estado. Sendo assim, o nosso gabarito ficou letra C. É o princípio da publicidade que garante as informações disponibilizadas a todos. Avançando, questão 6. Após consulta formulada pelo governador, o órgão central do sistema jurídico de um Estado-membro da Federação exaurou o parecer revendo a interpretação anteriormente conferida a determinada norma administrativa, aplicando-se retroativamente de forma a cassar direitos que já haviam sido reconhecidos a diversos interessados. Essa postura da administração pública agride o princípio básico da letra A, instrumentalidade das formas, letra B, motivação, letra C, lealdade processual, letra D, segurança jurídica e letra E, publicidade. Esta questão aborda a ideia de interpretação de norma administrativa e que foi aplicada retroativamente. Em outras palavras, atingiu casos anteriores à norma, praticados anteriormente. Pois bem, quando estudamos os princípios administrativos, destacamos esta ideia aqui, ó, de segurança jurídica, princípio importantíssimo. Este princípio nos diz que a nova interpretação
de uma lei, de uma norma administrativa, por exemplo, não poderá atingir os fatos passados. Não poderá atingir. Sendo assim, fica proibida, é vedada, a interpretação retroativa. Isso visa garantir a estabilidade das relações jurídicas. Vamos explicar melhor. Suponhamos uma norma administrativa X, certo? E por muito tempo, esta norma foi interpretada do seguinte modo: as pessoas que conseguirem atingir requisito 1, 2 e 3 terão acesso, por exemplo, é algo hipotético, tá? Terão acesso à aposentadoria. Beleza? Então, 3 requisitos terão acesso à aposentadoria. Posteriormente, num segundo momento, a norma X continua válida, mas ela ganha uma nova interpretação. A administração pública passa a interpretar o seguinte: para conseguir a aposentadoria, você precisará agora de 5 requisitos e não mais de 3, certo? Então, para conseguir a aposentadoria, precisaremos de 5 requisitos. Pois bem, percebam só, pessoal, essa ideia aqui, ela não pode ser aplicada aos casos que ocorreram no passado. Ou seja, essa nova interpretação é possível, mas não pode ser aplicada para os casos passados, para os fatos que ocorreram no passado. Isso porque é vedada a interpretação retroativa. Isso fere o princípio da segurança jurídica, que, por sinal, este princípio visa garantir a estabilidade das relações jurídicas. Aquelas pessoas que foram beneficiadas por uma outra interpretação não poderão ser agora, por uma mudança de interpretação da administração, elas não poderão ser prejudicadas. Sendo assim, o nosso gabarito ficou letra D de dado. Essa ideia da questão agride o princípio da segurança jurídica. Beleza? Tranquilo? Avançando, questão 7. A Emenda Constitucional 45 de 2004, denominada Reforma do Judiciário, acrescentou o inciso 78 ao artigo 5º da Constituição Federal em vigor, o qual estabelece que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados razoável duração de processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tal mandamento, que alcança o modo pelo qual se processa a atividade estatal, tem por conteúdo o princípio da letra A, publicidade, letra B, eficácia, letra C, efetividade, letra D, eficiência e letra E, impessoalidade. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, pessoal. O ponto central está aqui, ó, razoável duração do processo. Em outras palavras, o processo não pode demorar além do tempo necessário. Sendo assim, temos a ideia do princípio da eficiência. Para este princípio, a administração pública precisa praticar os seus atos com presteza, celeridade e perfeição técnica. Pois bem, essa ideia de celeridade remete a razoável duração do processo. O processo não pode demorar. Sendo assim, o gabarito ficou letra D de dado. Avançando, questão 8. Com relação aos princípios básicos da gestão pública, o princípio da eficiência está, letra A, vinculado à noção de administração burocrática. Letra B, vinculado à redução de autonomia dos entes administrativos. Letra C, relacionado à diminuição da aferição do atingimento dos resultados. Letra D, relacionado ao princípio da economicidade. E a letra E nos diz relacionado ao aumento do controle das atividades meio. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, pessoal. Novamente, princípio da eficiência.
Para este princípio, a administração pública precisa praticar os seus atos com presteza, celeridade e perfeição técnica. Este princípio decorre de uma reforma gerencial, que buscou acabar com burocracias exageradas dentro da administração pública. E, além disso, dentro do princípio da eficiência, encontramos a economicidade. Bom, o dinheiro é do contribuinte. Sendo assim, o administrador e a administração precisam fazer bom uso, precisam produzir muito, gastando o mínimo possível, evitando assim desperdícios e gerando rentabilidade social ao dinheiro do contribuinte. Então, a ideia de economia, de economicidade, faz parte do princípio da eficiência, ok? Com isso, o gabarito ficou letra D de dado. Cuidado na letra A, que falou administração burocrática, né? Não, pessoal. Precisamos evitar a administração burocrática. A ideia por aqui foi de uma administração mais gerencial, ok? Sendo assim o gabarito, como eu disse, letra D de dado. Vamos avançar, temos mais duas questões. Questão 9 agora. A atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. Essa afirmação reflete o princípio da letra A, eficiência, letra B, impessoalidade, letra C, legalidade, letra D, moralidade e letra E, publicidade. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, pessoal. O ponto central está aqui, ó. Atuação destinada a todos, né? Atividade destinada a todos os cidadãos, sem determinação de pessoa, então sem individualizações ou discriminação. Quando estudamos o princípio da impessoalidade, falamos o seguinte: o princípio da impessoalidade visa que a administração pública pratique o ato atendendo o interesse público, nunca interesses privados. Portanto, a finalidade de um ato administrativo deve ser sempre o interesse público. Sendo assim, fica vedada e proibida promoção pessoal, porque atenderia interesse privado, tá? Então, é proibida a promoção pessoal do agente. Inclusive, eventuais publicidades das obras realizadas, dos serviços ou dos atos praticados precisam ter um caráter educativo, não podendo conter nomes, símbolos ou imagens. Então, vamos imaginar o seguinte: o governador de um estado termina a construção de uma rodovia e quer colocar a publicidade contendo o seguinte slogan: esta é uma obra do governador Zezinho da Silva. Pessoal, isso não pode porque estaria promovendo a pessoa do agente público, tá? Isso não pode. O que poderia fazer é uma publicidade sem o nome do agente. Por exemplo, esta é uma obra do governo do estado. Isso é possível e teria um caráter educativo. E por fim, pessoal, encontramos a vertente da isonomia dentro da impessoalidade ainda, tá? Terceiro reflexo da impessoalidade. O tratamento aos administrados deve ser idêntico e sem privilégios. Então devemos garantir a todos os cidadãos tratamento isonômico. Desta forma, o gabarito ficou letra B de bola. A atividade administrativa precisa ser destinada a todos os administrados, sem determinação de pessoa ou sem discriminação. A finalidade do ato administrativo será sempre o interesse público. Gabarito, letra B. E por fim, temos o item 10. A doutrina aponta como restrições excepcionais ao princípio da legalidade, item 1. As normas contidas nas medidas provisórias.
Item 2. O estado de defesa. Item 3. O estado de sítio. Está ou estão corretas as seguintes alternativas. Pessoal, pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá. A questão está pedindo o princípio da legalidade e quer as exceções a este princípio. Quando estudamos na aula teórica a ideia de princípio da legalidade, falamos de uma diferença existente entre a legalidade administrativa e a legalidade do particular. Pessoal, o particular, ele pode fazer absolutamente tudo, ele é livre, desde que não exista uma lei proibindo o seu comportamento. No caso do particular, ele tem uma maior liberdade, ele é livre. Por outro lado, e o que nos interessa, é a legalidade da administração pública. A administração pública só pode atuar quando houver uma lei autorizando o seu comportamento. Sendo assim, a administração fica amarrada ao comando legal. Precisa de uma lei autorizando a sua atuação. Percebam, esta é a regra geral. E em 3 casos, apenas em 3 situações, a administração poderá atuar, mesmo que não exista uma lei prevendo e possibilitando a sua atuação. Encontramos, portanto, as exceções ao princípio da legalidade administrativa. Estamos falando aqui de estado de defesa, estado de sítio e medidas provisórias. Nestas 3 situações, poderemos ver a atuação da administração, mesmo sem uma lei autorizativa. É por isso que estamos diante de exceções. O examinador pediu justamente este ponto, exceções ao princípio da legalidade. Bom, vamos lá. Item 1. Normas contidas nas medidas provisórias. Perfeito. Vimos medidas provisórias aqui, Item 2. Estado de defesa. Está aqui, Estado de defesa. Ok. Item 3. Estado de sítio. Vimos nesta parte. Item 3 também está correto. Sendo assim, o gabarito ficou letra E de escola. Item 1, item 2 e item 3 estão corretos. Bom, pessoal, então é isso. Assim resolvemos 10 questões de direito administrativo e matamos a temática inicial de conceitos, fontes e princípios. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve voltaremos com mais vídeos para o CNU. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus amigos!